Olá, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar a aula de ciências, a primeira aula da apostila 6. E lá ele pergunta como que funciona o meio de comunicação por telefone dos deficientes auditivos. Os deficientes auditivos, eles têm um telefone próprio, que se chama teletipo. Ele parece uma máquina de escrever. Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto em estações de trens, em meios públicos, próximo ao telefone público mesmo. Ele é uma maquininha assim pequena, com todas essas letras, com todos os números e uma telinha, que é por onde o deficiente auditivo visualiza a mensagem que ele está digitando. Eles têm um teleatendimento, que é através do número 142, o atendente recebe a sua chamada, traduz a sua mensagem e aí ele faz a ligação para o receptor. Caso o receptor seja um deficiente auditivo também, ele recebe a mensagem em texto da forma que chegou. Caso ele seja uma pessoa que não é deficiente auditivo, ele recebe a mensagem por voz. Aí ele passa a resposta para o intermediário, para o atendente no caso, e o atendente traduz para mensagem de texto para a pessoa que enviou a mensagem, tá? Os atendentes da Ilibras, que é como é chamado o canal de atendimento para deficientes auditivos, eles são pessoas especializadas no atendimento para pessoas com deficiência, tá bom? O que faz um surdo numa situação de emergência? Como ele pode, sozinho, chamar a polícia, os bombeiros, uma ambulância ou mesmo pedir uma informação sem ouvir nem falar? Este telefone especial para surdos pode ajudar. O telefone TDD tem teclado e visor. A mensagem digitada aparece na tela. A Justiça Federal de Porto Alegre instalou um aparelho público no saguão do prédio para acesso de todos. A ideia da instalação desse aparelho deu-se no sentido de facilitar o acesso das pessoas com deficiência auditiva, não só à justiça, mas a um contato maior, né, com o próprio mundo que a cerca. O telefone facilita a vida de surdos como Francisco, onde o celular e a internet não resolvem. Ele disca para uma central, através do número 1402, e pede para a chamada ser direcionada para a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. Quer saber as condições de tráfego da estrada que vai enfrentar ao sair do trabalho. Mas a comunicação direta entre o surdo e o órgão público, sem a intermediação da central, é difícil. A maioria dos serviços não tem o telefone TDD. O Luciano fez um teste para o Via Legal. Tentamos contato com os bombeiros e com o serviço de ambulância municipal. Nenhum atendeu. A central telefônica faz o meio de campo entre o surdo e a informação. O mesmo papel desempenhado pelo intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Ele vai procurar ajuda pessoal, mas ele tem que levar uma companhia que é o intérprete para que possa realmente acontecer o trabalho, quer seja numa terapia, quer seja no caso de justiça, né? Ele sempre depende de um terceiro. Mas o que o surdo quer é ter independência. Luciano trabalha para isto. Capacita profissionais de diversas áreas para o atendimento aos surdos. Ele é instrutor de Libras e sabe como a falta de alguém preparado para entender do outro lado pode prejudicar a comunicação. Eles ficam muito felizes quando a gente consegue entender o que eles estão falando e passar para o profissional isso, né? Nós temos, por questão até, eu acho que de obrigação, saber nos comunicar com eles, é importante isso. Eu busquei para estar podendo dar um atendimento mais digno, tanto em hospital, ambulatorial, quanto a nível de consulta, consultório, que não existe isso ainda no Rio Grande do Sul. A gente não tem profissionais da nutrição capacitados para isso. Eu trabalho numa empresa no qual temos aproximadamente 15 surdos e há uma necessidade de comunicação.
Francisco faz quase todo o trabalho sozinho, mas precisa dos colegas para saber informações de algum processo por telefone. Usa tudo o que a tecnologia oferece para ser uma pessoa independente, mas espera que os serviços públicos e a cabeça das pessoas também se modernizem. Afinal, neste mundo de sons e silêncios, todos têm o direito de viver bem. Bom, pessoal, no vídeo anterior vocês viram como que funciona o atendimento ao deficiente com o teletipo, que é um meio de comunicação meio antigo para alguns, né? Assim como o orelhão, alguns de vocês talvez nem conheçam, mas foi bem explicativo como que é feito. Assim, nesse próximo vídeo que eu vou mostrar, ele fala da comunicação para deficientes nos dias atuais. A partir de hoje, da parte de celulares, tablets e tudo mais, e como que é feito o atendimento em alguns serviços públicos para essas pessoas com deficiências. É um filme rápido, é um videozinho bem rapidinho, tá? Mas também bem explicativo para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa inclusão social que é feita para ajudar na comunicação das pessoas surdas. É um videozinho bem rapidinho, tá bom? A gente está sabendo que agora aqui no Pró-Cidadão existe um local onde podem ajudar pessoas como o Maciel, com deficiência auditiva. É isso mesmo? Sim, exatamente. A gente tem um aparelho específico para isso agora instalado na nossa gerência, né? E eu posso encaminhá-lo até lá. Você pode nos levar então, por favor? O atendimento é bem interessante. A comunicação acontece por uma tela. Do outro lado, um intérprete de Libras, que faz toda a conversa e repassa para o atendente as informações que o surdo precisa saber. Bom dia, eu me chamo Maciel e eu queria fazer o pagamento do IPTU. Certo, bom dia. Se ele for o titular, basta seu CPF e RG em mãos. Essa foi uma experiência bastante diferente para o seu Maciel. Acho que ele nunca tinha conversado com uma câmera assim, né? Uhum. Como é que ele está se sentindo? Perguntei para ele. Deu para compreender? Ele disse que entendeu e foi bom. E este serviço também vai funcionar em outros locais. Tem que ver qual a demanda e frente a isso a gente vai deixar um disponível no Pró-Cidadão, um no Procon, Policlínica do Centro, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Conselho da Pessoa com Deficiência, Coordenadoria da Pessoa com Deficiência. Vão ficar alguns aparelhos disponíveis para a Associação de Surdos, para atendimentos individuais, casos de audiência, registros de BO, enfim, né, atendimento de trabalho. Então, assim, pessoal, nós vimos que hoje em dia com a tecnologia, os surdos estão tendo mais acesso a todos os tipos de serviço. Ela citou aí alguns lugares públicos que terão esse tipo de atendimento. É onde o surdo ele se comunica através de um tradutor via internet. É como se fosse o teletipo, só que o teletipo, ele digita a mensagem, o tradutor recebe a mensagem e transfere para o receptor. Nesse caso, não. O tradutor vai estar ali na frente dele, através da tela do computador, do tablet, e ele mesmo vai passando a mensagem para o receptor, que é o atendente de onde ele está sendo atendido. Tá bom? Então, hoje em dia, ele tem um acesso muito mais prático. Por quê? Ele sabe com quem ele está falando, a pessoa passa uma tradução totalmente clara pro receptor, no caso o atendente, e tem uma resposta clara para quem está passando a mensagem, tá? E o bom é que ali está um de frente com o outro, ele não precisa estar digitando mensagem e vendo como que vai ser. Então, eu acho que ficou uma coisa bem clara, é uma situação que está, sim, ajudando todos os alunos, todas as pessoas com deficiência, né? E aí, entra a atividade que eu vou passar agora, tá bom?
Lá na apostila, nessa aula 1, ele pede para nós colocarmos no esquema o meio de comunicação entre a pessoa com deficiência, o atendente e o receptor. Então, lá nós temos 3 opções. Nós temos o texto, a voz e o braille. O braille, ele é o meio de comunicação para pessoas com deficiências visuais, tá? É aqueles pontinhos sobrepostos quando a gente vai fazer uma ligação no telefone público. Muitos de vocês já devem ter visto também aqueles pontinhos em cima da numeração, ou até mesmo no computador, às vezes tem também aqueles pontinhos em cima das letras. Então, aquele é o braille, que é o meio de comunicação para pessoas com deficiências visuais, tá bom? O Libras é a língua brasileira de sinais, que é a língua para pessoas com deficiências auditivas, tá bom? Então, aí vocês vão colocar lá, vocês vão responder para mim qual é o meio de comunicação, como que é o meio de comunicação deles por telefone, e vão me mandar pelo Classroom, tá bom? Logo abaixo ele está perguntando qual a importância da audição para os seres humanos. Então aí vocês vão explicar, na visão de vocês, qual que é a importância de nós estarmos escutando, qual é a importância de nós conseguirmos ter acesso à informação através da audição. Tudo bem? Vamos lá para a aula 2. Na aula 2, ele está explorando o som, a audição. Então, nós temos lá a anatomia de uma orelha, né? Tanto a parte interna como a externa. Mas hoje nós vamos falar referente à parte interna, tá? Lá, ele mostra que nós temos 3 partes na orelha. Nós temos a orelha externa, que nós temos 3 partes nele. Vamos lá. É o pavilhão auricular, o meato acústico externo e a membrana timpânica. A função desses 3 sistemas é a captação e condução do som para o nosso cérebro, tá? Aí nós temos também a orelha média ou o ouvido médio, e nele também contém 3 partes, que é a cavidade timpânica, os ossículos auditivos e os músculos dos ossículos. A função dessas 3 partes é transformar uma onda sonora de elevada amplitude numa vibração baixa, ou seja, um som que chega muito alto, ele vai amenizando de uma forma que o nosso cérebro consiga captar o que ele está passando, o que nós estamos escutando, tá bom? E o ouvido interno. O ouvido interno também é colocado por 3 partes, que é o labirinto ósseo e o labirinto membranoso, que neles contém o vestíbulo, os canais semicirculares e a cóclea. E no labirinto membranoso, o utrículo, o sacro, o doctus e o docto coclear. E a função de cada um deles. A função do labirinto ósseo é dar suporte ao labirinto membranoso, tá? O utrículo e o sacro fornecem informação sobre a posição da cabeça. Então, se nós estamos virados para a esquerda, a gente vai ter um sentido maior de audição do lado esquerdo, certo? Os ductos semicirculares, que fornecem informação sobre os movimentos da cabeça. Então, nós estamos virando a cabeça para a esquerda, nós estamos virando a cabeça para a direita, tudo bem? O ducto coclear fornece informação sobre a audição. Então, eu estou escutando um passarinho e eu estou sabendo de que lado que o passarinho está cantando. Se é do meu lado direito ou se é do meu lado esquerdo. O cérebro consegue identificar de que lado nós estamos escutando o som, tá bom? Lá nas atividades, ele pede assim. A nossa orelha é formada por inúmeras partes que agem em conjunto para que possamos captar e interpretar os sons. Estudamos algumas partes importantes, como o pavilhão auricular, que capta e canaliza os sons, a membrana timpânica, com a qual a gente deve tomar muito cuidado. Quando a gente vai passar o cotonete,
nós não podemos colocar o cotonete por completo na parte timpânica, na parte interna do ouvido. Por quê? Ele pode acabar furando o tímpano. Dependendo de como você coloca e dependendo da força que você coloca, ele acaba furando o tímpano. E isso é muito perigoso, tá bom? E o nervo auditivo, que é o que conduz a informação para o nosso cérebro, tá? Na imagem abaixo, pinte de rosa o pavilhão auricular, de laranja a membrana timpânica e de vermelho o nervo auditivo. Então, vocês vão fazer lá a pintura no livrinho de vocês, na atividade 1, diante dessas partes que ele pediu, e também vão enviar pelo Classroom, tá bom? E aí nós teremos uma correção mais abrangente, vamos tirar dúvidas e tudo mais. E aí começarmos um novo assunto também relacionado à audição, tá bom? Beijos!